Fala, minha gente, a paz e graça do Cristo que está vivo. Eu quero, nesse momento, desejar um sábado abençoado para você que nos assiste aqui no canal Promessista Ceará. Este é mais um programa Lição Mais, trazendo a você um comentário adicional ao estudo de nossa lição bíblica que todos os sábados nos reunimos para estudar. Hoje eu estou aqui recebendo o meu querido irmão, pastor, teólogo, Felipe Nascimento. A paz do Senhor, meu irmão. Olá, Pastor TV. Amém. Olá, irmãos que estão aí nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui, participando desse programa. Amém, meu Confesso para os irmãos que sou um daqueles que assistem desde o início, desde o lançamento. E para mim é uma honra hoje estar aqui podendo contribuir com esse programa. Amém, meu querido. Você que está nos assistindo, vem mais uma vez essa fala direcionada para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te fazer um convite para se inscrever, tá certo? A gente tem muitas pessoas que assistem o nosso programa e talvez esqueçam de colocar lá o like, se inscrever no canal. E aqui eu quero trazer essa informação, pedir que vocês possam se inscrever no nosso canal para que venhamos trazer uma qualidade ainda maior para este programa, levando até você esse conhecimento teológico. Este programa ele tem como intuito maior trazer os teólogos da Convenção Ceará, das Igrejas Adventistas da Promessa, a trazer comentários alusivos ao nosso estudo. Aqui nós não temos a proposta de estudar a lição em si, mas de conversar, ter uma conversa informal a respeito de nossos estudos, tá bom? Amanhã, né, daqui a pouquinho, quando amanhecer, nós iremos para a igreja e lá nós vamos estudar o tema Busque as Coisas do Alto. E a introdução do nosso estudo vai falar um pouquinho de culto, né? De culto, de o que é que nós, como cristão, pastor Felipe, estamos buscando nesse sentido, no culto, na nossa vida por si só. Então, eu queria já passar aqui a palavra para o pastor Felipe Nascimento, para ele fazer um comentário a respeito da importância do culto, a importância da nossa vida na adoração ao nosso Deus. Maravilha. Então, meus irmãos, essa lição número 7 nos faz refletir, pastor, sobre a nossa ida ao culto, as motivações que nos levam a ir ao culto, né? E a lição tem como título, Busque as Coisas do Alto. Mas a gente percebe, e acredito que você também já tenha percebido, que muitas pessoas vão ao culto não para buscar as coisas do alto, mas para buscar as coisas da terra, né? As coisas terrenas. São cada vez mais comum, frequente, a gente perceber dentro da igreja, as pessoas indo ao culto com a finalidade de buscar as coisas dessa terra. Então, isso mostra que o coração delas, o olhar dessas pessoas, não estão nas coisas do alto, mas nas coisas da terra, né? Isso é uma observação que a gente precisa ter para direcionar a igreja o olhar correto, né? A gente precisa tirar os nossos olhares da terra, das coisas terrenas, e direcionar o olhar da igreja para as coisas do alto, que é do alto que vem o nosso socorro. Amém, meu querido, é verdade. Enquanto o irmão estava falando, eu estava me lembrando que semana passada nós estudamos a lição e ali a gente viu uma tentativa de alguns falsos mestres que entraram ali na igreja de Colossos e trouxeram várias heresias. E a igreja ela estava sendo levada a cultuar anjos, cultuar personalidades. Eles tinham uma aversão ao prazer, né? Então, sendo nesse aspecto, a gente percebe que o culto a Deus, ele não tem nada a ver com isso, né? Se a gente for, pastor Felipe, analisar um pouquinho ali, vamos falar um pouquinho de Israel aqui, pelo menos 3, 5 minutos.
Israel ele tinha uma proposição, né, a Deus. Era adorar, adorar, adorar. E todas as vezes que a adoração foi falha de Israel, o que aconteceu com ele? Pois é, todas as vezes que o povo pecava na adoração, errava o alvo, deixava de olhar para cima para olhar para baixo, o povo caía em pecado e, consequentemente, já existia um ciclo vicioso que ia para o cativeiro, sofria, porque eles pecavam na adoração. E o culto, ele é essencial na vida do cristão em si. E aí em Israel, era a essência de Israel. A essência daquele povo era a sua fé em Deus, o culto a Deus. Era o que diferenciava Israel até das outras nações. Porque o culto que Israel prestava era um culto singular. Quando, de fato, o culto ele estava centrado na vontade de Deus, era um culto diferente, que chamava a atenção das pessoas, porque aquele culto era um culto voltado para cima, para buscar o divino, né? E esse culto voltado para cima, uma expressão que você usou, meu querido, a gente quer sublinhar aqui aquele episódio lá de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidnego, quando eles foram obrigados a prestar um culto estranho, né? Um culto diferente, um culto que não era ao Deus Todo-Poderoso, que não era do alto. Eles foram logo perseguidos, né? Eles foram perseguidos, mas eu não quero nem falar sobre perseguição, eu quero falar na diferença, né? Daqueles que se mantém fiel ao culto, ao Deus verdadeiro, ao culto que é buscar, como Paulo fala aqui em Colossenses, as coisas lá do alto. É sublinhado, né? As pessoas se destacam. E eles foram homens destacados. Viveram há milhares de anos e a gente aqui falando deles. É verdade. A gente precisa resgatar na nossa geração essa ideia, essa essência do culto. O nosso coração precisa estar inclinado, quando vai à igreja, prestar um culto a Deus. É muito comum a gente ouvir, depois de um culto, as pessoas perguntarem assim: você gostou do culto? E aí, gostou do culto? É válido, tudo bem. Mas, na verdade, não é que a gente gostou do culto, se eu gostei ou não. Na verdade, a gente deveria se perguntar se Deus se agradou do culto, né? Parece um entretenimento, né? Pois é, exatamente. Você gostou do filme? Exatamente. Porque parece que o culto que é prestado ali é um culto voltado para as coisas de baixo da terra, né? É para não olhar muito horizontal. E aí, quando a gente vai à igreja com essa preocupação, a gente esquece de cultuar, aqui nós estamos cultuando, na verdade, de cultuar Deus, que é a razão de existir o culto. A razão de existir o culto é adorar a Deus. A gente vai à igreja, é verdade que lá, quando você se reúne com a sua igreja local, Deus se manifesta, tem bênção. É claro, irmão, Deus abençoa. Mas o nosso coração precisa estar centrado ao sair de casa, de ir à igreja, para prestar um culto a Deus. É para fazer ali a minha adoração se manifesta ao Deus verdadeiro. Não é atrás de receber alguma coisa, em si de dar. Não tem a ver com o que eu vou receber, tem a ver com o que eu vou dar. Esse é o culto que, de fato, precisa estar no nosso coração. Para os irmãos que estão assistindo aí na sua TV, nos seus smartphones, nós estamos falando um pouquinho sobre a diferença do culto primitivo com o culto de hoje e, ao mesmo tempo, as semelhanças, né? Os erros do passado, os acertos do passado, os erros de hoje e os acertos de hoje. E para balizar mais isso, a gente não pode deixar de falar do grande Senhor, que é Jesus, o nosso mestre. Jesus, ele teve um encontro com a mulher ali naquele poço, né? E ele tratou, ele realizou essa tratativa do culto, porque Israel dividida, como a gente sabe, estava dividido Israel, de um lado a fé judaica, do outro lado a fé samaritana. De um lado, digamos, um tótem de adoração, que era o templo, e do outro tótem, né? Que eram as montanhas, né? E aí Jesus ele diz: não, nem lá nem cá. É mais ou menos essa expressão. Eu busco os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade.
Quando a gente fala em espírito e em verdade, não tem como a gente pensar no alto. Com certeza. Não se trata, irmãos, assim, do lugar, né? Não se trata do lugar, não se trata da liturgia, não se trata da programação em si. Não, não é isso, não é isso. O culto é algo que vai além de tudo isso. Além do lugar, além da programação. O culto verdadeiro a Deus, ele pode ser feito em qualquer lugar. Porque o culto é uma entrega, é você se lançar, se entregando, adorando, reconhecendo o senhorio de Cristo Jesus. E aí não se trata de um lugar, se o lugar é bonito, se é um templo, se é uma casa, se é nos pequenos grupos. Eu costumo dizer, trabalhando com alguns irmãos, numa obra, assim, aqui é um culto. Aqui nós estamos não trabalhando apenas num serviço, nós estamos prestando um culto a Deus. Começa lá com oração, a gente ora, a gente canta, a gente se diverte, mas o nosso coração está focado em apresentar ao Senhor a nossa adoração verdadeira, o nosso melhor. Isso mesmo, pastor. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto aí. Eu queria aqui levar para um caminho assim bem legal, que é o início da igreja cristã, no tempo da igreja primitiva. A gente sabe, pastor, que a igreja primitiva ela tinha um culto totalmente diferente do de hoje, né? Você sabe. Os grandes historiadores eles pontuam que o culto primitivo era de comunhão. Não existia culto ali no primeiro século, segundo século, ao Senhor Jesus, sem a ceia. Naquela formalidade que nós temos hoje, né? Era a ceia, né? Era a ceia que era realizada e tinha as exortações, chamada dos apóstolos, e alguns dizem que esse culto durava 5 horas. Então, a intenção da igreja primitiva era num culto, digamos, bem assim extenso, né? Um culto voltado mesmo à adoração. A gente sabe que há as diferenças sociais daquela época, de hoje e tudo. Mas que aí a gente analisa que esses cultos, aos poucos, com a institucionalidade da igreja, né, que a igreja virou uma instituição, ela perdeu assim essa essência, mas ganhou em contrapartida algo mais místico, né, que foi a instituição romana, né, foi tipo uma junção, né. E isso você acha positivo, negativo? O que você pensa assim? É interessante, porque a organização do culto, essa organização que veio a existir mais na frente, ela se tornou benéfica para trazer uma ideia de uma decência, uma organização, uma pureza naquele culto, no sentido de ter uma direção mesmo, um começo, um meio e um fim. Porque o culto era muito informal. Se reunia ali 4, 5, 6 pessoas na casa e daqui a pouco eles cantavam, eles oravam, compartilhavam o pão junto e ali era o culto. Ali é o culto deles sem muita formalidade, sem aquela formalidade que nós conhecemos no tempo de hoje, porque não tinha essa organização. Hoje nós perdemos essa essência posso dizer assim, da naturalidade do culto, naturalidade. A gente não precisa fazer algo formal, ensaiado, o culto, isso não é culto. Essa formalidade exagerada torna mecânico o culto. O culto é natural, acontece naturalmente. Por outro lado, a gente ganhou quando a gente pensa que o culto se tornou mais elaborado, com o horário da mensagem, uma parte do louvor, que não existia isso antes. Então, isso se tornou muito... A gente ganhou de um lado, e é bem verdade que a gente perdeu aquela naturalidade das coisas. Quando as coisas não acontecem de forma natural, dá a ideia de que a gente está apresentando uma peça, né? E o culto tem que ser algo que vem aqui do seu coração para Deus, naturalmente. Apesar de ter a organização, mas não podemos pecar em fazer desse culto ser cada vez mais natural, íntimo, verdadeiro do nosso coração. Agora, o lado meio que usar essa expressão sombria, né,
que a gente pode destacar aqui, no período da Idade Média, os crentes, eles viram um sincretismo chegar de uma maneira sorrateira, né? A igreja do quarto, quinto século, ela era uma igreja formatada dentro de um sincretismo, como eu falei, vindo da filosofia, vindo também do paganismo e de outras crenças. Aí veio a ideia dos iconoclastas, né, que teria que colocar umas imagens para lembrar determinados santos da igreja e ali já prestar culto a eles. E a gente tem aí alguns concílios da Igreja Católica Romana, onde eles trataram esse assunto e optaram em aceitar esse tipo de adoração, né? E a gente sabe que quando o Concílio de Calcedônia analisou a questão do Theotokos, né, que é a mãe de Deus, né, a gente sabe que ali o culto ele começou a ser mistificado com isso. E a igreja entra numa espiral de decadência, até ali Tomás de Aquino, né, na virada do milênio, ele vai abordar alguns aspectos do culto, sendo que, concordando com Agostinho de Hipona, ali, no ano de 351 fração, só que, logo depois disso, o que estava ruim piorou, porque começou a se pedir indulgências, né, durante os cultos da adoração a Deus, ou seja, as pessoas já pobres, vivendo naquele período de trevas, elas eram roubadas, né, em nome de Deus, a expressão era essa, e o culto, ele passou a ser venda, né, indulgência. A gente tem até a história de Lutero, quando ele tinha um sonho de ir para Roma, e ele realiza esse sonho, e quando ele chega a Roma, ele encontra tudo aquilo que ele nunca pensou, né? Era um comércio, o culto ali era um comércio, havia prostitutas, né, vendendo-se em nome de Deus, havia pessoas comprando batismo, havia pessoas colocando outros no purgatório, né? E ele sai da cidade ali e diz: eu amaldiçoou Roma, né? Eu amaldiçoou Roma, porque você é tudo aquilo que eu nunca pensei. Então, isso é uma decepção. O culto, ele foi dentro daquele período ali algo terrível. E aí a gente faz essa questão do culto primitivo, do culto da Idade Média, e traz para o dia de hoje, né? Será que hoje, o que os pontos positivos da igreja, né, nesse sentido, os pontos negativos, nesse sentido de culto, nós estamos buscando as coisas do alto, ou tem outras coisas? Na sua opinião, o que você pode dizer? Então, eu queria até que você prestasse atenção nisso que eu vou falar. Certamente você já ouviu alguém dizer o que eu vou falar agora, que naquela expressão de saudosismo, dizer assim, ó, culto era o que existia na igreja primitiva, igreja era aquela, hoje a igreja não presta, porque a igreja mesmo era aquela igreja primitiva. Talvez você já ouviu alguém pregando sobre isso, falando sobre isso, que o culto era aquele de antigamente. Mas não é bem assim não, sabe, pastor? Não é bem assim não, porque quando a gente analisa a história, e até a própria palavra de Deus, a gente vê o misticismo tomando de conta da igreja, do culto, e as pessoas, às vezes, romantizam demais o culto primitivo, como se fosse a perfeição, né? A gente vê Atos 6, os irmãos reunindo donativos para distribuir, né, aos irmãos de Jerusalém, mas a gente já vê nas epístolas de Paulo, ele batendo. Exatamente. Cadê o amor de vocês? Lá, a divisão dos irmãos. Se não quiser comer, não trabalhe. Não quiser trabalhar, não coma. É o contrário. Então, é desse jeito. Então, já tem ali um problema. Por na quê? igreja. Mas a gente percebe hoje esse saudosismo, principalmente de alguns irmãos, né? Que bom era o culto antigamente. É verdade que o culto tinha e tem, sim, os seus pontos fortes no culto primitivo. A gente precisa olhar para aquele culto, para aquela igreja, com
carinho, tinha extraído ali a essência do culto que era. Mas a gente precisa também pensar que a gente deu uma grande melhorada, porque muitas coisas existiam no culto que hoje uma igreja mais madura acaba percebendo com clareza que esses elementos não fazem parte do culto, como as indulgências. E hoje, nos dias atuais, não é, as indulgências estão disfarçadas em outras coisas. Você faça isso para receber sua bênção, dê essa oferta para receber o seu milagre. É uma espécie de indulgência. Para você receber o seu milagre, você tem que fazer alguma coisa, você tem que doar alguma coisa, você tem que dar uma oferta. E o culto não tem nada a ver com isso, né? O culto não é uma barganha com Deus. Não é. O culto é uma entrega. E é claro, eu repito aqui, Deus abençoa, Deus opera, Deus faz milagre, é verdade. Mas não é uma barganha. O culto não pode ser encarado como uma indulgência, como era feito na Idade Média, que se você não fizer assim, Deus não te abençoa. E dentro dessa questão, se a gente analisar de uma maneira bem panorâmica isso, pastor, eu vejo que o culto ele não tem hora para começar e nem tem hora para terminar. Por quê? Porque o culto não se resume àquele horário que está agendado. Aqui na nossa Convenção Ceará, o culto começa no domingo às 18 horas. Geralmente, 19h30, 20 horas termina. Isso não é o horário do culto. O culto, ele continua. Ele é antes e o culto é depois. O culto é todos os dias, é onde nós estejamos. Nós temos que cultuar a Deus, nós temos que dar esse testemunho. A nossa vida precisa ser um culto, né? Isso, a nossa vida precisa ser um culto. Assim, a gente se reúne com a igreja para celebrar juntos, coletivamente. Uma celebração. Mas ao sair dali, o nosso culto continua. O culto do cristão, ele é permanente, né? Ele não tem um horário assim, agora eu não estou mais cultuando. Porque a Bíblia vai dizer para a gente que comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, devem fazer tudo para a glória de Deus. E quando você faz tudo para a glória de Deus, você está cultuando a Deus, né? É um culto. Muito bem, muito bem. Nós queremos aqui fechar esse primeiro ponto, as diferenças do culto primitivo com o culto da contemporaneidade. Eu quero, nesse momento, chamar a atenção de você que está nos assistindo aí na sua Smart TV, no seu smartphone, para se inscrever no nosso canal, Promessista Ceará, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Isso vai edificar cada vez mais o nosso programa, o nosso canal, e teremos condições de levar um conteúdo cada vez mais relevante aí para a sua vida, e você será ministrado com muito mais qualidade, tá bom? Vamos aqui, pastor Felipe, eu chamo a sua atenção para falar um pouquinho da missão da igreja, né? Tem pessoas que ainda não sabem que a maior missão da igreja não é evangelizar, não é. É a segunda, né? A primeira é cultuar, é adorar, né? É glorificar, é exaltar a Deus. E aí, pastor Felipe, Deus, a coisa é tão séria que às vezes nós não temos essa sensibilidade, eu entendo. Quando Caim, ele mata Abel por causa porque ele era mau caráter, porque ele era invejoso, né? Tem pessoas que classificam o culto de Caim, diferente de Abel, pelo material que foi ofertado. E, na verdade, não. Deus é a intenção do coração, né? Isso. O coração dele não era inclinado a um culto a Deus. E quando Deus rejeita o seu culto, Deus disse para ele lá em Gênesis 4, versículo 9, ele diz, olha, é tão verdade, se você mudar, se você ouvir a minha voz, eu receberei. Mas mesmo assim, o que ele fez? Ele parte para cometer o quê? Um assassinato contra o seu próprio irmão. Ele recebeu do Senhor uma exortação para mudar a sua postura, o seu coração, a sua vida. Isso é prova de que não adianta de nada nós estarmos vindo para a igreja, assim, fazer uma celebração, com o coração amargurado. A gente tem que vir nessa situação? Tem. Porém, temos que nos converter. Nós temos que buscar a presença do Senhor e mudar. Porque o Senhor está vendo o nosso interior. Né? O nosso interior.
Então, se eu falando sobre isso, pense comigo, ó, às vezes a gente julga muito assim a apresentação na igreja que a pessoa faz e julga como aquele irmão, aquela irmã que foi usada por Deus. Por quê? Porque cantou bem, porque fez uma boa apresentação, porque trouxe uma boa ministração. Mas Deus, que conhece o coração, ele sabe se ali é uma atuação ou é de fato uma entrega, um culto a Deus, né? E a gente precisa se perguntar se o nosso culto está sendo aceito por Deus, irmãos. Isso é muito sério, porque De nada Deus adianta a nossa rejeita a nossa atuação se Deus não receber. Não adianta. Eu posso impressionar os homens, né? Impressionar os homens com a minha atuação, com a minha maneira de agir, mas o Deus que conhece o meu coração, será que está recebendo o meu culto? Né? Talvez eu tenha uma boa apresentação que agrade aos olhos e aos ouvidos das pessoas que estão ali na comunidade, mas Deus pode não se agradar. Deus pode não receber o culto. Isso é muito sério, né? É verdade. E a gente também tem a ideia do culto ele ser um momento, um ápice do ser humano para com Deus, né? Na celebração. E como você falou, o senhor falou, pastor, as pessoas elas programam o melhor microfone, a melhor isso, a melhor guitarra, o melhor violão, mas quem vai operar está doente. Está doente. Está doente, ou então não está entendendo o que é um culto, né? Um culto a Deus. E é isso que a gente precisa aqui, abrir os olhos dos nossos ouvintes, né? Dos nossos telespectadores também. Então, vamos entender dessa forma, o culto vai além. Você quer ver um diagnóstico que eu tenho percebido dentro da igreja? Talvez você vai concordar comigo. Se quiser discordar também, não tem problema não, viu? Mas eu percebo algumas pessoas que manifestam, expressam um culto a Deus de uma forma quando elas estão no altar, quando eles estão com o microfone na mão. Porém, quando não estão com o microfone na mão, quando não estão no altar, não tem aquela mesma expressão, a gente não percebe aquela mesma entrega. Às vezes nem vai para a igreja. Às vezes nem vai para a igreja. Então, se eu estou no banco lá, sentado junto com os irmãos, ou estou lá no altar, eu preciso adorar do mesmo jeito. Eu preciso manifestar a Deus o meu culto ali, porque mesmo que ninguém esteja vendo, porque a ideia não é essa, irmãos. A ideia não é que as pessoas vejam, a ideia é que Deus veja. Então, não faz sentido se eu não estou com o microfone na mão, se eu não estou lá no altar, o meu culto é diferente. Não, pelo contrário, o verdadeiro adorador, ele sempre procura anonimato. Ele sempre procura a forma de ser menos visto, porque ele não quer expor diante das pessoas a sua intimidade com Deus. É ele Deus, é um relacionamento, é uma intimidade. Então, ele vai fugir das exposições excessivas, né? E a gente percebe que é o contrário. As pessoas, quando não têm uma exposição diante do público, elas não adoram da mesma forma, elas não glorificam da mesma forma, elas não se manifestam da mesma forma, só porque não estão no lugar que elas gostariam de estar, como se o lugar que elas tivessem fosse determinante para a sua adoração, para o seu culto. Microfone na mão é uma coisa, né? Que deixa a pessoa cheia de ânimo, né? Sente-se destacada. Mas tem uma citação do C.S. Lewis, que está até no nosso comentário aqui, diz que em Cristo uma nova espécie de ser humano surge, uma nova vida que começa, deve ser posta dentro de nós. Ou seja, a adoração, ela precisa estar em nossa veia, né? E nós precisamos adorar de maneira ímpar, como se fosse o último momento da nossa vida, né? Porque o culto é o reflexo daquilo que nós somos fora da igreja, né? Fora da igreja, precisa ser sem enganação, né? Sem
tentativa de enganar a Deus. Aí eu quero só voltar um pouquinho atrás, viu? Eu não estou dizendo que não precisa haver uma preparação, que não precisa ter uma boa apresentação, que quem está com o microfone não precisa se preparar. Não é isso que eu quis dizer, não, viu? Precisa se preparar, precisa demonstrar que tem habilidade naquilo que está fazendo. O que eu quis dizer é que o que importa é o nosso coração. Não é a atuação em si. É claro que quem vai pregar precisa se dedicar, se preparar, precisa buscar uma maneira de alcançar o público. Precisa ministrar ali de forma que as pessoas sejam alcançadas. Mas eu não quis dizer que você não precisa se preparar, que você não precisa ensaiar o louvor, que você não precisa fazer as coisas com dedicação. O que eu quis dizer é que o que importa mesmo é o nosso coração. E é para isso que a gente precisa olhar. Muito bem. Então, buscar as coisas lá do alto, pastor, não é buscar um carro novo, uma casa nova. Isso é consequência. Buscar uma esposa, um esposo. Deus abençoe. Eu nunca vi alguém, pastor, se aproximar da igreja, de Deus, e um culto sincero a Deus. Eu nunca vi ninguém se aproximar de Deus e não ser abençoado por Deus. Mas não porque foi lá com o coração nas coisas da terra. Pelo contrário, foi o contrário mesmo. Ele foi com o coração no alto. E aí Deus que é Pai, Deus que é bom, Deus abençoa, irmão. Deus abençoa. Eu digo isso, sabe por quê? Escute bem, ó. Se você for buscar Deus lá na igreja, com as coisas, com o seu olhar para as coisas dessa terra, o culto foi voltado aqui para o materialismo, vai chegar o momento que você vai se decepcionar. Por quê? Porque o material acaba. Porque a gente está sujeito nessa vida a várias intempéries, a dificuldades. Vai chegar o momento que talvez você vai estar correndo atrás de um porte de emprego. Talvez você vai estar pedindo a Deus por uma cura de uma enfermidade. Porque todos nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas se a gente tiver com o nosso coração em Deus, essas dificuldades, esses problemas, eles vão nos levar mais para perto de Deus. E quem tem com o coração nas coisas de baixo dessa terra, quando vê essas coisas acontecendo, vai o quê? Se afasta, né? Decepciona. Porque aí o tema da lição, busque as coisas lá do alto, é uma referência da própria Bíblia, né? Porque está escrito em Colossenses 3, verso 1 e 2. Só que ele fala uma outra coisa, buscar, e na parte A do versículo. Na parte B, ele diz, pensai nas coisas lá do alto. Né? Pensar. E é interessante que Paulo ele tinha uma preocupação com os pensamentos. Né? Não estou falando dos pensamentos dele, mas dos irmãos, porque ele também vai fazer essa abordagem lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, né? Vai falar em que pensais, né? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de bom valor, de bom grado e tal. E aqui ele diz que nós temos que pensar nas coisas do alto. Então, durante o culto diário e da celebração, nós temos sempre que estar pensando no que há no alto, no que vem do alto, no que está preparado no alto, e não nas coisas dessa terra. Se eu estou me denominando cristão em busca de algum bem material, eu estou totalmente equivocado e isso é antibíblico. A Bíblia não diz é o culto que Deus espera de nós, né? Eu não tenho que estar cultuando a Deus no coletivo, num particular, individual, em troca de algo, tipo barganhando com Deus. Quando fala buscar, é as coisas do alto. O que é que a gente busca do alto? São coisas espirituais. O que é que a gente pensa, né? Pensar nas coisas do alto, não daqui dessa terra. Porque tudo que está aqui nessa terra é algo que vai nos deixar preso aqui. Né? Mas quando a gente pensa nas coisas do alto, a gente traz uma liberdade para a nossa mente. As nossas emoções, elas são sadias. As nossas emoções, elas vão estar adequadas à vontade de Deus. Né? E aí, por isso que as pessoas estão pensando tanta coisa aqui nessa terra, que estão desenvolvendo aí síndrome de pânico, ansiedades, né? Transtornos de depressão. Então, por quê? Porque as pessoas estão pensando muito nas coisas dessa terra. E as respostas que nós precisamos responder, meus irmãos, elas sempre vêm do alto. O salmista diz, é do alto que vem o nosso socorro. Isso é um culto a Deus. Aí eu faria uma pergunta para quem está nos assistindo agora.
no que é que você costuma pensar? O que é que ocupa os seus pensamentos na maior parte do dia? Isso vai responder como você vive. É a resposta de como você vive, dos seus sonhos, porque os nossos pensamentos, eles influenciam as nossas emoções e as nossas atitudes. Agora, se a maior parte do dia os meus pensamentos são com futilidade, com coisas dessa terra, focado apenas naquilo que é passageiro, naturalmente, as minhas emoções e as minhas atitudes também vão se refletir aos meus pensamentos. Né? E aí, um adendo na sua fala é o que é que você pensa quando está cultuando, celebrando. Pensa o quê? Pensa na boleto conta que vai pagar, pensa no problema com os filhos, pensa no problema com a família, pensa nas conquistas, na prova do Enem, o que é que tem pensado? Né? E a Bíblia diz que nós temos que celebrar o Senhor com todo o nosso intelecto, né? Todo o nosso ser. Nós temos que mergulhar nos braços de Jesus, né? Mergulhar nos braços de Jesus, como falou John Stott. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em Deus, e o culto a Deus é pensamento na adoração, porque a maior missão que Deus nos deu foi adorar. E a adoração que nós vamos fazer aqui é um ensaio, porque no reino celestial, né, durante o milênio e após o milênio, o que é que iremos fazer lá? Adorar. Exatamente. E aí, eu só queria falar um pouquinho, porque às vezes as pessoas confundem que adorar significa apenas aquela expressão, talvez, de juntar as mãos, ou então levantar a mão alto. Isso é uma expressão de adoração. É uma expressão. Mas a adoração corpórea, a adoração em si é tudo que a gente faz. É os nossos pensamentos, nossas emoções, a nossa vida, o nosso viver diário. Isso é um culto a Deus. Então, quando as pessoas dizem que lá no céu nós vamos estar adorando a Deus, muitas pessoas acham que eu vou passar lá de manhã, de tarde, de noite, dando glória, 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 glória. É verdade que a gente vai glorificar a Deus, mas a ideia do culto não é uma expressão apenas, é um estilo de vida. O estilo de vida do salvo é um culto a Deus. Muito bem, meu nobre pastor Felipe. Quero fazer um pedido ao senhor, pastor. O senhor volta depois, de novo? Se o senhor convidar e o público aceitar, será um prazer. Muito bem, graças a Deus. A gente tem, como vocês têm visto, os teólogos da Convenção Ceará, todos à disposição. E a gente está encerrando aqui esse nosso bate-papo. E temos nos esforçado em trazer essa palavra, esses conceitos teológicos para a sua vida, para o seu estudo, ação. E eu quero pedir que o nosso querido pastor fale aí as suas palavras finais, e desde já quero lhe agradecer, tá bom? A sua presença. O senhor faz parte da idealização desse programa, porque faz parte da diretoria regional, e esse programa ele teve como um intuito maior e vindo da diretoria da Convenção Ceará, a qual o irmão é parte também. Maravilha, eu agradeço o convite, obrigado pela oportunidade. E eu queria encerrar citando um texto de Jesus, lá em Mateus 6,33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando o seu coração, o meu coração, estiver de fato em buscar Deus em primeiro lugar, em adorar a Deus, em prestar um culto a Deus, todas as nossas necessidades serão supridas. Todas elas. Porque Deus tem cuidado de nós. É isso, meu irmão. Deus abençoe sua casa, sua família. Eu espero você lá na escola bíblica para junto nós continuar debatendo sobre esse assunto, aprendendo junto, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente tem vontade de prestar um culto que agrade ao Senhor nosso Deus. Muito bem, queridos irmãos e irmãs que estão aí nos assistindo, eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão sempre ligados aqui no nosso programa Lição Mais, que vai ao ar todas as sextas-feiras, na primeira hora do dia do Senhor, às 19 horas, 19h05, 19h10.
Você vai saber o horário exato. Basta você ativar o sininho lá, se inscrever no canal, e aí você vai ser avisado que o programa já está no ar, tá bom? Nós queremos encerrar mais um programa, Lição Mais, com a paz de Jesus Cristo a todos os nossos corações. Que Deus abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus. Tchau, tchau, irmãos.